Agora responda, é justo alguém pensar em privatizar a Petrobras e o pré-sal? Desde já, eu afirmo a minha posição. É um crime privatizar a Petrobras ou o pré-sal. Falo isso porque há poucos dias, o principal assessor do candidato Serra para a área de energia e ex-presidente da Agência Nacional de Petróleo durante o governo FHC defendeu a privatização do pré-sal. Isso seria um crime contra o Brasil, porque o pré-sal é o nosso grande passaporte para o futuro. Com ele, o Brasil vai arrecadar bilhões de dólares. Essa riqueza será investida nas áreas de educação, saúde, cultura, meio ambiente, ciência e tecnologia e combate à pobreza, graças a uma lei criada pelo nosso governo com a minha participação. Essa é a grande diferença entre o nosso projeto de governo e o projeto da turma do contra. Nós acreditamos que o fortalecimento das nossas empresas é bom para todo o povo brasileiro. Eles só pensam em vender o patrimônio público. E aí, Ivone, 10, esse é o programa número 10. Nossa! Não é? E em função do aniversário do nosso programa, a gente está com 7 novo aqui, né? É, eu acho que nós estamos mais descontraídos. É, mais descontraídos, mais à vontade, né? Exatamente. E esse lugar aqui é mais aconchegante, mais silencioso também, né? Exatamente. Mas enfim, e aí, Ivone, vamos fazer... Essa semana foi de matar, tô até cansada de tanta coisa que acontece. Tá cansado, não? Tô. Tudo isso cansa um pouco a cérebro, gente, né? né? Vamos começar a falar então sobre um assunto, Ivone, que deixou todo mundo aí boquiaberto, a questão dos beagles, dos cães. Ih, meu Deus, isso aí é um problema muito sério, batida, os prós, é a favor do mundo todo, tá? Só que, no caso, por exemplo, de animais para pesquisas de laboratórios sobre cosmética, isso já foi proibido na Europa. Está proibido. Começou proibido na Inglaterra, porque descobriram que os beagles, né, que parece que é um cachorro que é bom para isso, tinham maus tratos, eram torturados, etc. Isso foi proibido na Europa, né? Aí os defensores dizem que você tem que ter animais, porque animais, logicamente, têm coração, têm fígado e tal, e ajudam a pesquisa e tal. Eu acho que a tecnologia está avançando tanto, Eduardo, que daqui a pouco nós não vamos precisar mais disso. O que eu vi na televisão foi a diretora dessa instituição dizer que o que houve lá foi uma invasão de vândalos e acabaram com pesquisas de anos e anos. O repórter, se fosse eu, teria perguntado, a senhora quer citar aqui quais foram as pesquisas feitas em prol de quê? Exatamente. Porque eu acho o seguinte, se tem que fazer alguma experiência com animal, e os clientes dessa empresa aí são todas multinacionais, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, exatamente, então tinha que ser feito lá. E não aqui. Por que a gente é sempre a porta da bagunça? Por que o Brasil tem que sempre patrocinar esse tipo de coisa? Porque as nossas leis são frouxas, nós temos aqui agrotóxicos que não são permitidos em lugar nenhum do mundo que se usam aqui. Então, remédios. Então vamos testar os beagles brasileiros. Entendeu? Quer dizer, é uma indústria voltada para cosméticos, para shampoo entendeu? Das beldades aí, das dondocas, creme de pele. Então vamos maltratar os cãezinhos, até porque eles são conhecidos por serem dóceis, né? Mas o problema, Eduardo, que vamos dizer que não sou contra pesquisas, desde que não ultrapasse os limites, entendeu? Nesse caso, aqueles cães estavam todos mutilados, sem olho, raspados, um morto dentro da geladeira, cachorrinhos pequenos mortos na geladeira, quer dizer, é uma coisa bárbara. Eu gostaria muito que a diretoria dessa instituição, desse laboratório, seja lá o que for, viesse a público e contasse para nós quais foram os benefícios dos maltratos. Que pesquisas foram essas que trouxeram tão bem à humanidade? Exatamente. É isso aí que eu quero saber. Isso também quero saber, mas isso não foi dito. Não foi dito. Não, e nem vai ser, né? Pois é, não vai ser porque falta ali um Eduardo como jornalista, porque eu enfiaria o microfone na boca dessa mulher e diria, vem cá, a senhora relata aqui, por favor, enumere o número de pesquisas e o bem que essas pesquisas trazem para nós seres humanos. Porque para os cachorros a gente está vendo que não traz nenhuma. Não traz nenhuma. Bom, entendeu? Então isso aí eu acho que tem que ser mais apurado, né? Eles não vão fechar o instituto, mas vão perseguir
os ativistas em prol dos direitos dos animais. Nós temos direitos dos animais, sim, temos secretarias de direitos dos animais em todos os estados. Claro. Então é o seguinte, eu acho que isso tem que ser apurado mesmo e porque essas multinacionais usam esse instrumento. E detalhe, ela é financiada com parte do dinheiro do governo federal. Eu esqueci a sigla do órgão aqui. Eu sei. Mas SPDC, uma coisa um negócio assim, assim, eles são financiados por um órgão federal também. Então eu espero que isso aí realmente continue rendendo notícia e que acabe, quem sabe, talvez numa CPI. Né? A gente precisa saber das coisas aqui no Brasil. E não deve ser o único, não. Não, Atenção, certamente que não. Deve ter sei lá quantos mil institutos nesse país que fazem pesquisas com animais dessa maneira bárbara. Dessa maneira bárbara. E por falar em conduta animal, né? Agora, não sei se vocês estão sabendo, mas Ivone sabe, eu queria ouvir ela sobre isso. Sim. Uma mulher engravidou, qualquer uma mulher pode hoje se engravidar e decidir que aquele filho é meu. Então ela pode ir no cartório, registrar o menino ou a menina no meu nome, com o meu sobrenome, e depois que eu ficar sabendo, nós vamos brigar para saber se ele é ou não meu filho. Como é que pode isso? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que aí tem duas vertentes. Talvez os telespectadores vão concordar comigo, né? Não é certo, não é, que só o pai possa fazer esse registro. Né? O certo seria que os dois fizessem esse registro. Normalmente, a mulher dá a luz ao bebê, o pai pega o papel do hospital e ele vai fazer o registro. Eu acho que isso está errado também. Eu acho que tinha que ter uma lei, sim, que dissesse que tem que ser os dois. Olha, este menino é filho desta mulher e deste homem. O que nós fizemos agora com essa lei, né, tem também os prós e os contras, é que nós vamos constatar que aquele homem que está naquele papel é pai da criança como? Né? Se eu dissesse que nós somos um país de gente honestíssima, eu acho que a mulher ia registrar a criança dizendo, olha, este aqui é o meu marido, claro, meu companheiro, ou o meu namorado de uma noite. E o homem não negaria, né? E o homem não negaria. Mas eu acho que isso vai dar muito panos para manga e vai também onerar o Estado, porque o que vai ter de exames de DNA não vai estar no gibi. E isso custa caro. Claro. Não é? Então eu acho que, tudo bem, vamos fazer leis, eu acho ótimo, mas, porém, as leis no Brasil são sempre feitas sem o depois. São feitas no arrobo, por gente que não entende nada, claro, claro, por deputados que estão ali, porque acham que vai que dar são mídia. aplicadas por conveniência, muitas Exatamente. vezes. Não, vai dar mídia, porque o negócio é da mídia, o negócio tem que dar mídia o tempo todo. E depois as consequências ficam para os cidadãos. A lei ainda não foi aprovada totalmente, então eu acho que teremos que ter mais discussões sobre esse assunto. Esse é o meu entender. Pois é, e já que você falou em leis, eu estou vendo aqui o seguinte... Na nossa pauta, né? Nós temos uma pauta. Nós temos uma pauta aqui. A cada 100 ações, 70 não têm sentenças. Os dados não são meus não, tá? São do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que dimensionou o tamanho da ineficiência da justiça no Brasil. No ano passado, para vocês verem, o acúmulo de processos sem sentença chegou a 70%. Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro. Os juízes, segundo a ministra lá do CNJ, diz o seguinte, os juízes devem ficar fora da administração dos tribunais para ter mais tempo para dedicar aos seus processos. Aliás, eu acho que eles não devem ficar só fora da administração dos tribunais de justiça. Eles têm que ficar fora de tudo. Juiz é para julgar, para aplicar a lei. Tem que sair com bandeira de nada, não tem que fazer nada. Nós já temos aí o legislativo, o executivo, nós temos a OAB, nós temos nós aqui que falamos. Então, juízes, atenção. A cada 100 ações, 70 ficam sem julgamento. Porque é engraçado, né? Porque eu tenho, logicamente, que eu tenho o inventário do meu marido, que morreu, vai fazer 3 anos, e que não sei nem o que está acontecendo com ele, porque não tem andamento nenhum. Então, de vez em quando, eu vou ao fórum. E eu fico muito, assim, preocupada e mesmo assim atônita quando eu vejo aqueles
advogados novos saírem lá do fórum com 50 mil processos nas mãos, é uma papelada que só Deus. Só Deus. Você entra, é um papel que vai até no teto. A gente digo, puxa vida, na era digital, onde tudo isso já podia estar sendo digitalizado, e você botava assim, tudo no computador, aparecia o processo e o andamento, quer dizer, até aparece, mas é muito volume de processo, porque como nós somos um país, volto a dizer, onde a honestidade não é o carro-chefe, tem aí processo, sei quanto, 8 milhões por ano. Isso mesmo. Então é o seguinte, então o juiz de uma vara não sabe nem o que ele tem na vara. Não. Agora, ele não está sozinho, né, Eduardo? Ele tem assistente, ele tem Nossa estagiário, Senhora. ele tem um monte pra de gente começa, ele não gosta de trabalhar. É claro que tem gente boa lá dentro, eu sempre digo isso, mas a maioria não gosta de trabalhar. Eles não trabalham segunda-feira, não trabalham sexta-feira, marcam todas as audiências para um único horário, não recebem advogados. Agora, além disso, eles têm um cartório para trabalhar para eles. Eles têm a secretária ou o secretário, que praticamente todos eles é que fazem as sentenças e por aí vai. Então, eu achei muito interessante esse dado do CNJ. Eu acho que... Ao mesmo tempo que é alarmante, né? Eu acho que não justifica, porque, você vê, no meu caso, eu viúva, eu tenho meios, eu trabalho, eu tenho meios de me sustentar. Mas é aquela viúva que não tem que estar vivendo assim de favor na casa dos filhos. Claro. Isso é vara de família, né? Claro. Tá vivendo na casa dos filhos de favor, etc e tal. Gente, é um absurdo. Eu acho que órfãos, sucessões, tinha que ser uma coisa mais ágil. Mais ágil, resolver claro. a vida das pessoas. Principalmente órfãos e sucessões, que envolvem crianças, né? Exatamente. Tem que ter uma dinâmica ali. Não tem. Então isso é um atraso que nós temos, é um país cartorial, é um país que ainda vive ali no carimbo, sabe? Mas, aliás, falar em carimbo, eu fiquei muito impressionada porque uma amiga médica me contou. Nos contou ontem um fato importante. Dizendo que o marido, que era médico, morreu, né? E que ela foi chamada lá no hospital, que ele dava plantão, era diretor, e tinha várias, né, receituários com o carimbo do marido dela depois de morto. Então a pergunta que eu faço é o seguinte, eu acho que nunca ninguém se fez essa pergunta. Existe algum controle sobre carimbos de médico? Quer dizer, qualquer um, quer dizer, se eu vejo o carimbo do médico em cima de uma mesa e eu dou uma alfanada no carimbo, eu vou lá fazer outro e depois devolvo pôr na mesa dele. Não precisa nem alfanar o carimbo, você chega numa loja de carimbo e fala, eu quero fazer o carimbo aqui para dar de presente para um amigo meu médico. Mas tem que ter um número do médico. Então, mas você copia. Então é o seguinte, qual é o controle que você tem sobre isso? Quer dizer, os médicos aqui no Brasil, eles têm controle sobre o carimbo deles? Já vimos que não tem. Isso é um absurdo, porque qualquer pessoa que rouba um carimbo, ou que clona um carimbo, vai poder passar receita por aí. Ivone, há pouco tempo eu cheguei com um receituário azul numa farmácia aqui do Rio para comprar um remédio. E o meu médico, sem querer, enfim, atribulado, esqueceu de assinar o nome dele. Bateu o carimbo, mas esqueceu de assinar o nome dele. Eu cheguei na farmácia e a farmacêutica falou, olha, eu lamento, mas eu não posso vender o remédio porque está sem assinatura. Eu disse, puxa vida, vou ter que voltar lá no consultório do médico, pedir... Aí ela virou para mim e falou assim, baixinho, olha, fala o seguinte, como eu não sei como é a assinatura do médico, o senhor dá um rabisco aí que eu vendo o medicamento. Então isso é só para te mostrar que não é só a questão do carimbo roubado, não, entendeu? A zona rola solta. Não tem controle. Você vai, por exemplo, numa farmácia num país assim, de primeiro mundo, você tem em cada farmácia o farmacêutico médico responsável por aquela farmácia. Não é da receita. Não, e o médico liga para lá e você pega o remédio no seu nome. Mas você tem o farmacêutico presente na farmácia o tempo todo. É verdade. Não é verdade? Não, aqui, cara, você... Não, quando pedem a receita. Não, e agora... Porque se você for amiguinho, não perde nem a receita. Acaba de ser aprovada uma lei aí, só que ela ainda não foi sancionada pela presidente, de que o farmacêutico também poderá dar receitas médicas. Isso aí eu espero que não passe. Vai passar, já é Sim, quase... Porque já passou no Congresso e passou no Senado. Aí nós estamos com outro problema aqui, Eduardo. Olha só o que estão fazendo com a carreira médica no país. Você tem os médicos lá cubanos, não sei de onde, que não precisam fazer o Revalida, porque eles são cubanos e nós somos uns grandes patrocinadores das ditaduras mundiais. Nós somos, tá? Então não precisa. Agora você tem farmacêutico que vai poder passar a receita. Então
Então eu vou dizer uma coisa para você, para que ser médico nesse país? É verdade, é verdade. Abole logo. E assim como o vendedor que está ali por trás do balcão, o farmacêutico simplesmente ele vai ouvir do laboratório o seguinte, ó, quanto mais você vender remédio da tem minha a marca, propina, tem a propina. Tem lá o bônus. Então imagina só, porque o farmacêutico ele não sabe a diferença ali na hora de pneumonia, enfim, de qualquer outra doença. Então você vai chegar lá e vai falar assim, eu estou com a dor aqui. Você pode estar tendo um infarto e ele vai te dar um remédio para garganta. Exatamente. Entendeu? Então é o seguinte, vai gonçar. Esse negócio do carimbo é uma coisa que nunca eu ouvi falar isso no país que tem um controle sobre isso. Bom, como nada mesmo aqui tem controle, olha outro assunto aqui da nossa pauta. Ivone, a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara aprovou o projeto que dá direito às igrejas de vetar a presença de gays em seus cultos. Olha só, ganha um doce quem achar que essa ideia foi do Marco Feliciano. Não foi. Não foi, não? Foi de quem? Não, isso foi... Não, quer dizer, foi dentro da Comissão de Direitos Humanos, mas com o patrocínio de alguns deputados aqui do Rio de Janeiro. Mas ele, segundo eu tenho escrito aqui, ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Que é do PSC de São Paulo. Agora me diz uma coisa, Eduardo. Esse camarada... Eu vou esquecer esse... não, vamos falar do fato. Esse camarada, ele tem assim ele é obsessivo, ele é compulsivo. Alguma coisa que aconteceu. Não, ele é uma bichona mal resolvida, eu já falei no meu blog, estou falando aqui. Então o negócio é o seguinte. Não faz sentido a atitude dele. Tudo bem, não é que as igrejas têm os dogmas, certo? Tem seus dogmas, você frequenta essa igreja, você gosta disso aqui, você quer da outra igreja, você gosta daquilo ali, entendeu? Mas a sua opção sexual na cama não lhe invalida como indivíduo ético, trabalhador, etc e tal. Não invalida. Óbvio que não, meu Deus do céu. Você não pode proibir. Eu quisera que o Congresso fosse cheio de gays, porque não tem um gay no Congresso que seja corrupto. Agora imagina se é assim. Imagina se for nessa escalada, como está hoje no Brasil, né? Que o Brasil hoje é racista, ele é preconceituoso, ele é uma série de coisas que pioraram muito nessas últimas 2 décadas, essa que é a verdade. Então, você diz, se for lá na Bíblia, no Velho Testamento e tal coisa, então você vai começar a proibir a entrada de quem tem orelha grande, nariz e tal, quem come porco. É verdade. Que maluquice é essa? É verdade. Que maluquice é essa? Maluquice é essa? Eu acho maluquice. Isso é para provar que essas ideias radicais, estapafúrdias, não é? Faz parte de um grupo que quer o poder, não é? Que, logicamente, que tem o poder da opressão, porque diz para fiéis, votem aqui, votem. Então eu acho que nós temos que começar realmente a fazer primeiro uma coisa. Igreja é igreja, não é política. Não é? Eu estou tentando ter no Herê a utilidade pública para não pagar o PIS, o PASEP, não sei das contas, há 4 anos em Brasília e não consigo numa instituição que é idônea, transparente, que presta um grande serviço aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? que é o Projeto Herê. Se eu fundar uma igreja com você amanhã, igreja do não sei das quantas, nós vamos conseguir isso em 6 meses. Lá em Brasília. Vamos conseguir essa Ivone, a gente não isenção precisa citar nomes aqui, em mas 6 você meses. foi testemunha, um político em que eu entrevistava lá na Rádio Bandeirantes e que disse que o nosso projeto de poder é tomar conta do Brasil. Não, mas ele disse isso. Esse político é da Igreja Universal do Reino de Deus, são muitos, entendeu? Não, falou. Foi o Crivella que foi falou. o Marcelo Crivella. Não, mas ele falou abertamente, por isso que a gente pode falar aqui. É verdade, ele falou no microfone. De qualquer maneira, é o seguinte, Eduardo, a igreja, qualquer que seja, vai lá em Brasília, entra no Ministério da Previdência e consegue não pagar PIS, PASEP e encargos sociais daquele monte de gente que ele emprega. Eu não consigo. Então alguma coisa está errada. Então, alguma coisa está erradíssima aqui, entendeu? Não, alguma coisa não é justa, né? Não é justa. Não é justa. O país é um país, o Brasil é um país injusto. Não, inclusive, porque organizações como a minha não ganham dinheiro. Eu não vendo nada. Aí é diferente. Não, então, se não ganha dinheiro, você não tem como repartir o dinheiro também. E aí as não interessa. Ganham dinheiro e aplicam dinheiro e vendem. É só você ver, vende calcinha, livro, diabo a 4, entendeu? Então são igrejas, comércio. E eu, que preciso disso, né? Porque tenho pouquíssima verba na minha escola, não consigo um negócio desse em Brasília. Você precisa de dinheiro para alimentar as crianças de Sim, mas Eduardo, eu não consigo em Brasília ter essa isenção. É fantástico isso. É fantástico, né? Fantástico, show da vida. Entendeu? Porque realmente é um negócio assim que não dá para ninguém entender, né? Quer dizer, você precisa
você Mas precisa não consigo. e não consegue. Não consigo. E enquanto isso, as igrejas aí igrejas, todas elas elas, aliás, elas não pagam IPTU, elas não paga pagam nada, nada de nada, nada de nada. nada. Bom, eu queria que vocês Não. observassem bem essa foto. De uma coisa que nós temos que discutir bastante. No caso, essa foto foram as crianças da minha sala de aula que durante um tiroteio intensíssimo, uma ocupação da polícia no Complexo da Maré, eu tive que deitar as crianças no chão para não levarem um tiro, porque a minha sala de aula dá para a rua. Então eu tive que fazer isso. Isso é uma coisa que eu faço 3, 4 vezes por ano, também, Rotineira, né? como exercício de guerra, igual o Corpo de Bombeiro, que faz aquele negócio Contra e combate a incêndio. para as pessoas saberem o que fazer na época, se tiver um incêndio, eu faço também dentro da minha escola. Né? Então, esse dia foi a polícia, né, que entrou e ficou ali na porta da minha escola fortemente armada, e 2 dias depois foram os bandidos, porque não é só a polícia, os bandidos também. Aconteceu a mesma coisa, numa tal intensidade que aí foi a escola toda para o chão, exatamente como 2 dias antes. Bom, isso quer dizer, eu quero dizer a vocês que isso é uma situação inaceitável. Aí me disseram, mas quando a UPP entrar, a pacificação, entrar, isso vai terminar. Isso não vai terminar. Porque a UPP, que foi uma ideia, acredito que eu sempre defendi brilhante no começo, hoje já está perdendo a sua força. Ué, claro, vide o caso do Amarildo aí, né? O mais não flagrante só, dele. Não só do Amarildo, de outros. Porque Claro. Ano passado desapareceram mais de 5 mil pessoas na mesma Eu sei, mas o caso do Amarildo virou um ícone, né? Não, virou ícone. Então é o seguinte, você tem, mesmo nas UPPs, eu que subo várias favelas, pacificadas ou não, todo mês, né, 25 todo mês, eu vejo já gente armada, o comércio de droga comendo solto, entendeu? Ontem eu estava na rua com um grupo de meninos de rua, que por acaso eu esbarrei com eles aqui no Flamengo, no Largo do Machado, e nesse grupo que era de 28, 9 ou 10, vinham do Complexo do Alemão, entendeu? Pacificado. Então, o que está acontecendo? Onde está o viés social? Logicamente que o governo só mostra o miolinho onde eles têm, Casa do Saber, não sei o quê, biblioteca e tal. E o resto? Onde eu ando, não tem nada disso. O lixo continua na rua, os balões continuam correndo a céu aberto, como na Rocinha e outros. Então eu vou dizer uma coisa para você. Aí você pergunta, mas que melhoria foi essa do governo Lula, né, que segundo ele tirou o povo da miséria? Essas pessoas continuam morrendo nas casas com valões, sem plano de saúde, mas tem lá dentro, sabe o quê? CD, tablet, computador, mas isso não enche a barriga de ninguém, isso não cuida da saúde de ninguém, isso não melhora a vida de ninguém. Pelo contrário, quando você vende um produto importado, a exportação de lucro vai para o país de origem, não fica aqui. Eduardo, todos esses lugares onde tem esses valões abertos, na Rocinha, principalmente na parte de cima, é o maior índice de tuberculose, por exemplo. Na Maré também tem um grande índice de tuberculose, porque as pessoas não podem viver com aquele odor e aquelas bactérias, aquelas coisas que saem daquele valão. É uma coisa horrorosa aquilo ali. Bom, então é o seguinte, eu acho que nós temos que chegar a um ponto no Brasil em que temos que acabar com o engodo. E o engodo existe em todos os lugares. Eu estava assistindo há pouco um vídeo da nossa presidente, alguns anos atrás, poucos anos atrás, falando do pré-sal. E ela dizendo que o governo brasileiro jamais venderia o pré-sal, que se ela fizesse isso, ela seria uma assassina. E amanhã vamos vender o pré-sal para os chineses, porque os outros todos desistiram. Né? E eu acho que os chineses mereciam outro programa, sabe, Eduardo? Eu também acho. Tem muita coisa que falar concordo plenamente com você. A compra dos países por esses pseudo-comunistas. Aliás, já tem muita gente acampada agora, hoje, domingo, né? Lá na frente da Petrobras, disposta, e diz que vai ser uma quebradeira. Em frente ao Hotel Windsor, na Barra. Tanto é que eles pediram força do Exército, Força Nacional, da Aeronáutica, da SWAT, do cacete a quatro. Todos os pretendentes ao pré-sal desistiram, só ficaram os chineses.
que já compraram a África toda. E se você sabia que os chineses são os maiores compradores de apartamentos e imóveis em São Paulo? Ué, imagino, porque É eles uma estão com loucura. dinheiro, né? Exatamente. Eles estão com dinheiro. Bom, então é o E por seguinte, falar em chineses, Ivone, a gente agora falou no enfoque internacional. Deixa eu falar um negócio com você. Meu time do coração é o Atlético Mineiro, eu sou mineiro, etc e tal. E o Atlético vai jogar em Marrakech no dia 16 de dezembro deste ano. Tá. Bom, o que deveria acontecer para os torcedores do clube que querem assistir o jogo? Deveriam entrar no site da FIFA, né, www.fifa.com.br, para comprar os ingressos. Se você entrar lá, você não acha nada sobre o jogo do Atlético Mineiro, que será em Marrocos no dia 16 de dezembro. Quando a FIFA vem aqui, eles têm batedores, eles têm segurança, eles têm tudo. Eles levam o nosso dinheiro, eles levam o nosso estádio, eles levam tudo. Agora, um time brasileiro vai jogar lá e sequer temos acesso à compra de um ingresso através do site da FIFA. É complicado, não? É complicado porque demonstra, mais uma vez, o quanto nós somos capachos desse povo. Somos totalmente capazes. Lamentavelmente. Agora você vê, falando de FIFA, você vê que também foi vinculado na mídia essa semana, o preço das passagens durante a Copa, né? Que uma passagem Rio-São Paulo vai custar R$2.200, né? Isso é cartel, gente. É mais do que você ir para Nova York, ou para Paris, ou para não sei aonde, e os preços dos hotéis e tudo. E aí vem o governo e diz assim, apela, nós não podemos tabelar, nós vamos só controlar, ver se não passa do teto. Tá. Mas que teto? Quer dizer, que você tem um evento na cidade, por que você vai aumentar os preços 3.000%? Me engana que eu gosto. Eu não consigo entender isso. Eu não Me engana consigo que eu entender isso. Exato. Eles acham que as pessoas que moram lá fora são algumas idiotas. E as que moram aqui dentro também. Agora, caberia o Ministério Público intervir imediatamente, já que ele é o fiscal da lei. Com certeza. Entendeu? Dizer, não, alto lá, isso é formação de cartel. E é formação de cartel. Que absurdo um negócio desse. Todas as companhias juntas vão passar a cobrar do Rio a São Paulo, como se fosse daqui a Nova York. Sim, que é o momento que eles vão poder ganhar dinheiro, então eles ganham indiscriminadamente. Sim, mas não é só a cabine de aviação. É hotel, comida, é táxi, é tudo que vai aumentar nessa proporção. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso um roubo, eu acho isso um roubo. É verdade. Eu acho um roubo. É verdade. Então, uma família, vamos dizer, que quisesse vir assistir a Copa do Mundo, ela teria que desembolsar, porque isso eu chequei lá na Europa, por exemplo, 30 mil euros. 30 mil euros? 30 mil euros. Pois é. Com passagem, Agora eu acho que o estrangeiro pessoa, né? não virá aqui, entendeu, para gastar essa grana, não. O estrangeiro é muito consciente com relação... Na África do Sul, não foi. Na África do Sul sobraram, eu não sei se 500 mil, 1 milhão de ingressos, na África do Sul não foram. Tá? Porque não tinha voo também, não é? Porque além de ser caro as passagens, não tem voo. Aí o governo diz assim, não, nós vamos permitir que as empresas estrangeiras façam os voos dentro do Brasil. Duvido que o cartel brasileiro permita. Duvido. Ivone, a gente tem que falar nesse assunto antes que o nosso tempo esgote aqui. Biografias. Ih, caceta. Que absurdo que está acontecendo. Olha, Dona Paula Lavigne, me perdoe, mas a senhora foi extremamente infeliz no programa Saia Justa. Eu acho que, imagine agora, Ivone, se nós não tivéssemos biografias do Rui Barbosa, Dom Pedro, Estácio de Sá, nós não teríamos história. Não tem história, exatamente. Não é? E são exatamente as pessoas que fizeram história nesse país, tipo Chico Buarque, Caetano Veloso. Chico Buarque voltou atrás. Chico Buarque voltou atrás. Ele disse diferente há uns anos atrás, ele ouviu lá as declarações dele e falou, bom, se eu disse isso, eu tenho que fazer isso. É claro. Meu Deus do céu, se o pessoal não gostou daquilo que escreveu, ele usa o Código Civil e vai lá e prende o cara. Exatamente. Entendeu? Etc. Porque assim como tem uma biografia que você pode não gostar, tem outras biografias que são a favor do cara também. A maioria são biografias boas, né? Eu compro muito biografia, porque é bom a gente saber das pessoas e tal. Então isso é um absurdo, isso é uma mentalidade que está se formando no Brasil de Estado censor. E outra coisa, Estado não censor. Quer ser visto, não quer que as pessoas falem em você. Então não vai para lugar nenhum. Não apareça. Fica em casa. Não seja artista, não seja historiador, não seja o diabo a quatro. Porque a partir do momento que a figura é popular,
É o preço que ela paga pela opção que ela escolheu. De ser figura pública. De ser figura pública. Então essa é uma indicação ridícula. O Supremo já disse que é ridículo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que é um papelão, né, daqueles artistas que na época da ditadura defendiam um Estado sem censura e tal, e agora estão compactuando com o Estado bolivariano e censor que nós estamos instalando nesse país. Perfeito. Então eu acho isso ridículo. É isso mesmo. Assina embaixo disso que você falou. E agora, para a gente terminar o nosso programinha aqui, vamos falar de um assunto que está na capa do jornal o Globo de hoje, domingo. Corrupção nas campanhas eleitorais. Não, é o maior fator de corrupção no Brasil. Foi isso que todos os jornais disseram hoje. Bom, sabendo que é o maior fator de corrupção no Brasil dos partidos políticos todos, e nós vemos que todos, mensalão e outras coisas, é baseado exatamente na corrupção política, por que não se faz alguma coisa? Já tentou se fazer com a lei do ficha limpa, a lei do ficha limpa, a lei dos ficha limpas hoje, ela é assim, está na gaveta. Uma gaveta que todo mundo esqueceu que ela existe. É verdade. Então você tem uma Constituição... Até porque a maioria deles são ficha suja mesmo. Não, mas você tem uma Constituição que diz que você, se tiver tantas X assinaturas e tal, você pode mudar as leis. Olha, no caso do Renan Calheiros, o número de milhões de assinaturas para esse camarada não assumisse o Senado com todos os processos que estão em cima, foi tudo engavetado igual. Tudo engavetado, Quer dizer, foi você mesmo que nada. você faz a lei, as pessoas dizem, bom, nós vamos nos pronunciar, depois leva-se aquele catatal de assinaturas a Brasília, o cara olha e fala assim, ó... Agora, um detalhe importante, quem não se lembra que quando começou aquela história do mensalão, o presidente Lula, então, que se encontrava lá na França, deu uma entrevista para o Fantástico, dizendo o seguinte, todo mundo faz caixa 2, caixa 2 não é problema não. Gente, caixa 2 é capturado no Código Penal como crime.